Oi, pessoal. Então, eu sou Alexandre Bussinger, eu sou neurologista especialista nas doenças autoimunes do sistema nervoso central. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como manejar inicialmente uma NMO. Tanto do ponto de vista daquele paciente que está num pronto-socorro em surto, tanto do ponto de vista de quando saber encaminhar, para o que encaminhar ele, como vai ser esse cuidado multiprofissional dele, e como também dar o suporte e fazer esse paciente engajar na própria história, no próprio tratamento. Bom, a primeira coisa é que uma vez que esse paciente está num pronto-socorro, ele está em surto, ele tem essa suspeita inicial com ou sem o diagnóstico, é muito importante dar o suporte necessário, uma vez que a gente sabe que, diferentemente da esclerose múltipla, onde talvez o surto ele não seja o principal da doença, claro que o surto ele incomoda, ele é incapacitante, ele tem que ser tratado, e isso não se discute, mas na NMO isso é ainda mais latente e pungente, porque a gente sabe que o surto da neuromielite óptica, além de poder ser mais devastador, é ele que vai determinar quais são as sequelas do paciente, porque como a inflamação ela é muito grave, muito extensa, se eu não faço o adequado tratamento desse surto, esse paciente ficará com sequela. E a gente não está falando de uma dorzinha aqui e acolá. Não, é o paciente que pode ficar cego, é o paciente que pode hoje estar bem, amanhã estar tetraplégico, né? Então é super importante que, reconhecendo os sinais de um possível surto, e a gente já falou sobre um vídeo sobre como reconhecer esses padrões e como imaginar que esse paciente talvez tenha uma inflamação do sistema nervoso nas áreas mais afetadas, o nervo óptico, a medula, o tronco. Quando a gente reconhece essa possibilidade, esse paciente tem que ser hospitalizado para o tratamento o mais rápido possível, até porque na esclerose múltipla é muito comum que a gente faça pulsoterapia, ou seja, altas doses de corticoide, e o paciente já tem uma recuperação legal. Na neuromielite óptica a gente não para por aí. Muitas vezes é necessário fazer a plasmaférese, né? A férise retira todo o plasma do paciente e substitui por albumina ou plasmaférese congelado. Na maior parte das vezes a gente faz com albumina, até por uma questão burocrática dos convênios e dos hospitais, mesmo que seja no SUS. Não é um tratamento simples, não é um tratamento disponível em todo quanto é lugar. A gente sabe que realmente existem barreiras até para o diagnóstico e para o tratamento desse paciente. Até porque muitas vezes o próprio diagnóstico, alguns exames não são amplamente disponíveis. A gente tem a disponibilidade do anticorpo 4, que é o anticorpo que faz o diagnóstico já há alguns anos no rol DNS, ou seja, pela cobertura obrigatória dos convênios, e ainda assim hoje, quando a gente pede, muitos convênios falam, não, mas isso não está no rol DNS, sendo que já tem pelo menos uns 2 anos que foi incluído. Então, assim, a gente ainda sofre essas barreiras. No ano passado, se não me engano, ou esse ano de 2025, a gente teve a inclusão do anticoprina 4 também no SUS, mas não está incluído ainda, essa tecnologia não existe. Se a gente pede esse exame, não vai ser uma coisa fácil de conseguir, exceto, claro, no centro de referência, né? E aí a gente consegue mais por uma questão daqueles lugares terem tido a iniciativa de fazer esse exame acontecer, mas não é amplamente disponível. E quando a gente pega um paciente, seja em surto, ou seja pós-diagnóstico, ou seja já tratado isso tudo, a gente pega um paciente extremamente fragilizado, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Muitas vezes acaba que o paciente também desenvolve questões nutricionais. Então, assim, é um paciente que vai precisar de um manejo muito multidisciplinar, porque o emocional vai estar muito amedrontado, vai estar muito afetado por um medo de o que será de mim agora? Será que eu vou poder realizar meus sonhos? Será que eu vou poder continuar com a minha vida? Da mesma forma, como que vai ser a reabilitação, o que vai ser preciso fazer do ponto de vista fisioterápico, será que eu vou conseguir dar conta de fazer, será que eu vou ter acesso? A gente sabe que tanto o manejo psicológico, fisioterápico, nutricional, se a gente está falando de um ambiente com um convênio rudimentar, ou mesmo no SUS, não é uma coisa simples e totalmente universal e disponível. E quando tem, muitas vezes é falho, é insuficiente, muitas vezes até pela questão até do próprio convênio, ou mesmo o SUS, não ter a possibilidade de ofertar uma terapia altamente especializada ou altamente eficaz, uma vez que o tempo às vezes é muito curto e, enfim, a gente sabe que existem muitas barreiras. Mas é um paciente que precisa de todo cuidado, que precisa desse manejo, e quanto mais ele tiver esse apoio, melhor. Da mesma forma, é importante que os familiares conheçam um pouco disso também, porque não é fácil, né? O convívio
com quem recebeu esse diagnóstico muda, porque essa pessoa está fragilizada, essa pessoa não está no melhor momento da vida dela. E às vezes essa pessoa acaba sendo abandonada pelos familiares porque, enfim, ela se tornou dependente, ela não consegue mais desempenhar aquilo que ela podia antes. Então é realmente uma realidade muito fragilizadora e que a gente tem que estar munido de informação, tanto o familiar quanto o paciente, e a gente é muito porta-voz disso, né? De fazer com que o paciente compreenda todo essa linha de tratamento que vai incluir, claro, um tratamento imunossupressor para evitar os surtos e conseguir não ter novas sequelas, mas que não para por aí, porque a gente tem todos os pilares alcançados, os pilares medicamentosos e não medicamentosos, o cuidado multiprofissional, holístico desse paciente, a gente consegue dar muito mais possibilidade, ofertar uma possibilidade muito maior de sucesso nesse tratamento que não é simples, né? Até porque além das barreiras para o diagnóstico, as barreiras para o tratamento também são muito grandes. Porque a gente não tem um protocolo de tratamento de NMO no SUS e nem nos convênios. Então, a rigor, se um paciente hoje recebe um NMO com a gente não tem um remédio assim, eu vou usar tal remédio e se falhar vai ser esse, e se falhar vai ser aquele. Isso não está escrito em lugar nenhum na literatura brasileira e mais. No SUS, simplesmente, na grande maior parte dos estados, simplesmente não tem opção nenhuma. Em São Paulo, no Ceará, em alguns estados especificamente, o governo estadual, não federal, o governo estadual se dispôs a arcar com o custo de algumas terapias específicas para a NMO, mas em muitos não. Inclusive, existe um fenômeno estranho que a gente tem, às vezes, um paciente com NMO pegando um remédio de esclerose múltipla para fazer um tratamento. E é um tratamento que nem sempre é eficaz e nem sempre vai dar certo. Então, assim, isso é complexo, esse é um problema. E em 2023, a gente teve a aprovação de novos tratamentos para NMO no Brasil. Inclusive, a gente teve remédios que foram aprovados no Brasil antes de serem aprovados nos Estados Unidos, não por uma questão que aqui foi mais rápido, aqui foi mais foi menos rigoroso, não, porque realmente a Anvisa foi mais rápida que a FDA do que para aprovação de alguns medicamentos, e a gente teve então esse fenômeno. O problema é, esses remédios foram aprovados, eles estão em bula que eles servem para NMO, mas são remédios de altíssimo custo e pouquíssimo acessíveis, que para conseguir, sem uma judicialização é praticamente impossível conseguir. Parte do que eu falei sobre conscientizar o paciente e engajar esse paciente é porque a adesão do tratamento realmente é muito importante, porque além das barreiras ao acesso, né? Então, eu já vi isso acontecer, eu tenho pacientes que isso já aconteceu. Por mais que a gente converse, por mais que a gente incentive, por mais que a gente oriente, às vezes o cansaço bate e o paciente meio que desiste de fazer o tratamento justamente porque ele não aguenta mais, é uma luta diária com o SUS, com o advogado, com o convênio, e acaba que ele vai se desestimulando a tratar. E ficar sem tratamento é um risco muito grande do paciente simplesmente ter um surto novo e ficar mais incapacitado, isso gerará ainda mais problema. Então é super importante a gente engajar o paciente e também, se possível, né, os familiares, para que sim, é uma luta que é árdua, é uma luta que não é fácil, mas que é importante, porque ficar sem um tratamento é um risco que não vale a pena ser corrido. E para além do nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, que são super importantes, como o paciente vai ter frequentemente neurite óptica, é um paciente que vai precisar também de um oftalmologista com uma certa frequência. Muitas vezes esse paciente também vai ter questões de incontinência urinária ou retenção urinária que um urologista pode ajudar. Dores articulares e às vezes caras. Então, um enfermeiro estomaterapeuta ou mesmo um enfermeiro tradicional que consiga ajudar na questão infusional também. Um ortopedista que pode conseguir ajudar nas questões articulares, e um fisiatra quando o paciente tiver muita espasticidade e rigidez, que pode necessitar de um botox. Tudo isso vai ser muito importante. Todos os cenários que puderem ajudar a paliar sintomas e melhorar a qualidade de vida desse paciente são super importantes para a gente conseguir dar conforto e dar melhor qualidade de vida a esses pacientes que realmente tem uma saga
doída, assim, é realmente uma saga difícil. No fim das contas, a conversa e a relação médico-paciente, a relação de toda a equipe com esse paciente é super importante e faz muita diferença, porque só do paciente ser ouvido, ser escutado de verdade, ser acolhido de verdade, já faz uma baita diferença, até porque esse é um paciente que vai invariavelmente chegar num profissional de saúde, chegar em qualquer situação e falar, não, porque eu tenho esse diagnóstico. E ninguém nunca ter ouvido falar. Então o paciente acaba virando meio porta-voz de si mesmo, porta-voz da condição que ele carrega. E por mais que isso seja é, interessante e consiga aumentar a conexão com as pessoas e aumentar o conhecimento das pessoas sobre o diagnóstico, é um fardo que talvez não seja do paciente, né? Esse é um fardo que não precisa ser o paciente que carrega, porque ele já carrega outras coisas consigo que talvez seja muito mais da nossa alçada como profissional de saúde levantar essa bandeira e conseguir fazer com que as pessoas e as instituições e a sociedade como um todo seja ouvida, para a gente conseguir mudar essa realidade da dificuldade tanto do diagnóstico quanto do tratamento. Por hoje é só, se ficarem dúvidas, só mandar e que fiquem à vontade para me procurar, que eu sou super aberto para a gente discutir e ter novas ideias e novos caminhos. Agradeço pelo espaço.